Amém, amados? Vamos dar início aqui nessa evangelização. Estamos aqui praticamente frente aos portões de entrada, uma das portas principais aqui do aeroporto internacional, ou melhor dizendo, do aeroporto opera voos nacional aqui em Goiânia, Goiás. Vamos começar a nossa evangelismo. Os irmãos ficam orando aí por nós. Você pode contribuir conosco nesse momento, estando em oração, intercedendo aí por nós. Vamos ministrar a poderosa palavra do Senhor Deus, vamos expor a poderosa mensagem do Evangelho. Os amados podem essa tarde contribuir, com esta causa e nos ajudar em oração, interceder aí para que a palavra venha a ser anunciada sem nenhum impedimento, que vidas venham a ser alcançadas essa tarde. Eu vou dar início aqui a esta evangelização essa tarde. Amados, essa tarde eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus que porventura estiverem transitando aqui, na entrada aqui essa tarde nessa via com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a priori, amados, no início desta noite, final desta tarde, eu gostaria também de desejar a todos, desejá-los uma boa noite de salvação. Que você sinta-se infinitamente bem em ouvir a poderosa mensagem do Evangelho, amados, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A boa palavra do Senhor Deus, que será ministrada, amados, essa tarde, por nosso intermédio, que será, amados, exposta por nossa instrumentalidade. A priori, amados, eu gostaria de falar a todos vocês que estão aqui ao alcance da minha voz. Eu gostaria de deixar bem claro que nós recebemos, amados, uma ordem imperativa afirmativa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo seguidor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo discípulo do Senhor Jesus tem essa responsabilidade, amados. É uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Porque, tendo em vista que nós recebemos uma ordem imperativa, afirmativa do Senhor Jesus, para realmente, amado, ministrarmos, para anunciarmos a poderosa mensagem do Evangelho, amados, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada vida que está aqui esta noite. Amados, eu poderia citar diversos versículos, diversos trechos da palavra do Senhor Deus. Eu poderia citar essa noite diversas passagens, até centenas de passagens, que a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, normativa para a vida e o caráter cristão, ela vai realmente, amados, mostrar, ela vai realmente, amados, estar de uma forma bem clara, de uma forma bem nítida e expressa, aí expondo esta ordem que nós recebemos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para irmos por todo o mundo, amados, e anunciarmos a mensagem do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, parafraseando aqui o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele é considerado pelos grandes teólogos, pelos grandes linguistas, os eruditos do texto sagrado, das Sagradas Escrituras, como o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, que é uma teologia sistemática pura, essa epístola que ele escreveu,
de realmente o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação, amados, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A palavra vai falar isso. E nós estamos unicamente com esse intuito essa tarde, no início dessa noite. Nós estamos, amados, unicamente com este propósito. Essa é a intenção de estarmos aqui. Porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados, Ele disse assim, Ele falou assim no Evangelho de Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus, Ele disse assim, amados, todo poder foi-me entregue no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco até os finais, até a consumação dos séculos, até os finais dos tempos. Se nós formos realmente para justificarmos o porquê que estamos aqui essa tarde, se nós formos essa tarde, amados, fazer menção de um outro texto da palavra do Senhor Deus, que se encontra lá no livro histórico de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. Eu vou ler a partir do versículo 16, né? Onde ali a palavra vai mostrar claramente, ela vai nos ensinar, ela vai ali, amados, realmente nos dizer que, com provas cientificamente incontestáveis, com provas historicamente incontestáveis, essa passagem, esse texto da palavra do Senhor Deus vai mostrar que o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, amados. E Ele deu esta ordem imperativa afirmativa. Ele disse assim, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Aí ele falou assim, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Aí a palavra vai dizer assim, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus, e eles tendo partido, amados, pregaram por todas as partes, cooperando com eles no Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Você está ouvindo essa noite, amados? Porque a palavra vai falar lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou citar mais um versículo da palavra do Senhor Deus, só para justificarmos o porquê que estamos aqui esta noite, qual é o real propósito, qual é o único objetivo, qual é a intenção de estarmos aqui esta noite. A palavra vai dizer assim, amados, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 8, a palavra vai dizer assim, o Senhor Jesus, Ele afirmou categoricamente, quando Ele disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós outros o Espírito Santo, e ser-me-eis por testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, amados, realmente, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos legou, Ele nos outorgou poderes sobrenaturais para estarmos aqui, amados, nessa tarde, no início dessa noite, nesse aeroporto, a poderosa mensagem, amados, do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao seu coração. Mas, amados, essa tarde eu gostaria de trazer uma rápida, isso cita a palavra da parte do Senhor Deus, que está, ou que se encontra aqui no livro histórico de João,
Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Eu vou basear, eu vou pautar, amados, essa sucinta palavra, a qual nós traremos aqui essa tarde, no início dessa noite, nestes 3 versículos que nós leremos aqui. Esses 3 versículos, aonde eu vou pautar, eu vou basear essa sucinta palavra que nós traremos aqui essa noite. Aqui no livro histórico de João, Evangelho de João, capítulo de número 3, e versículo de número 16, 17 e 18. Esse texto, amados, que ele é conhecido por alguns dos grandes teólogos, por alguns dos grandes biblistas, que são eruditos do texto sagrado, alguns expositores da palavra do Senhor Deus, eles vão considerar esse texto, esse versículo de número 16, o versículo que resume toda a Bíblia. Os mais de 35 mil versículos que a Bíblia contém, os 1189 capítulos que a Bíblia Sagrada ela contém. Amados, os 39 livros do Velho Testamento, ali das páginas veterotestamentárias, e os 27 livros do Novo Testamento, ali, 27 livros neotestamentários, cerca de 66 livros que a Bíblia contém. Esse versículo ele resume de uma forma bem categórica as palavras que foram proferidas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, eu vou ler aqui essa tarde esses 3 versículos aqui, versículos 16, 17 e 18. A palavra vai falar assim, ó: porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Eu vou fazer menção aqui mais uma vez ao versículo de número 16, aqui do livro histórico do Evangelho, que ele escreveu o apóstolo João. A palavra diz assim, amados: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você viu aí, amados? Essa noite nós estamos diante de um versículo, de algo que realmente, amados, é tremendo, é sobrenatural, é extraordinário, é muito forte. Então, estamos aqui diante de um relato, amado, que é a palavra do Senhor Deus, que é o Evangelho, o livro histórico de João, a qual o apóstolo João escreveu, e ele vai fazer essa narrativa de que o Senhor Deus, ele amou o mundo tanto que ele deu o seu único Filho, para nós termos aqui, no início desta noite, um entendimento, para nós termos esta noite, amados, aqui,
o melhor discernimento e sabermos interpretar aquilo que foi escrito, é claro que nós só compreenderemos o que as Escrituras Sagradas nos ensinam com o auxílio do real intérprete das Escrituras Sagradas, que é o Espírito Santo de Deus. Tão somente através dele nós podemos compreender o que a palavra do Senhor Deus nos ensina. Eu gostaria, amados, essa noite, de fazer menção ao primeiro livro da Bíblia Sagrada, a Bíblia, que é a revelação escrita do Senhor Deus para toda a humanidade. Ela que é o livro dos livros por excelência. A Bíblia, amados, que é, sem dúvida, a inerrante, a infalível, a inquestionável palavra do Senhor Deus, aonde nela está expressa os desígnios, os propósitos, os atributos e a vontade do Senhor Deus, a qual o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai falar que a vontade do Senhor Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Então, a vontade do Senhor Deus para as nossas vidas, para conosco, é soberana e é suprema, amados. É necessário que nós recorramos ao primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, para entendermos aquilo que nós estamos ministrando esta noite, aquilo que nós estamos dispondo ao seu coração esta noite, amados. A palavra vai falar lá no livro das origens, no livro de Gênesis, porque se você não sabe, essa palavra Gênesis, que realmente o primeiro livro da Bíblia leva este nome. Do hebraico, essa palavra quer dizer origens. Aonde ali, no livro de Gênesis, amados, o Senhor Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele vai responder de forma lógica, objetiva, de forma, amados, bem sucinta, de forma coerente, racional, como foi que todas as coisas foram criadas, como foi que o universo foi criado, como foi que o planeta Terra foi criado. Ao contrário do que muitos pensam, a verdadeira ciência, ela não se choca com o que a Bíblia ensina. A verdadeira ciência, amados, ela não vai realmente contradizer, ela não vai anular ou colocar em prova o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia, ela comprova a verdadeira ciência, a ciência comprova o que a Bíblia Sagrada vai dizer. E a palavra vai dizer que é o Senhor Deus, que tem todos esses atributos que eu vou citar aqui essa noite. Ele é eterno, Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é transcendente, Ele é imutável, Ele é supremo, Ele é, amados, transcendente, mas também é um ser emanente, é um ser que deseja ter um relacionamento com o homem que Ele criou. A palavra vai dizer que o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele foi enviado por este Deus, que tem todos esses atributos e os demais atributos morais, como o amor. A Bíblia diz que quem ama é de Deus. A Bíblia vai falar, porque o Senhor Deus, Ele é amor, ela vai afirmar de forma bem categórica essa verdade espiritual, essa verdade eterna, amados. Mas a palavra vai falar lá no livro das origens, lá no livro de Gênesis, que quando o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas, tão somente pelo poder da palavra dele, Ele foi verbalizando e todas as coisas veio então a existir, porque a palavra diz que Ele tem o poder de chamar a existência aquilo que não existe. E Ele formou todas as coisas, criou a terra, criou todas as coisas, os céus, os oceanos, como a palavra vai falar lá em Gênesis. Mas quando Ele foi criar a coroa da criação, que é o homem, amados, a palavra vai falar que literalmente Ele formou ali o primeiro homem do pó da terra, do sol. Lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24, a palavra vai citar essa verdade eterna, essa verdade espiritual. O Senhor Deus, Ele criou um boneco, literalmente ali do pó da terra, do solo. Ele formou ali o primeiro homem. Porque se você não sabe,
Essa palavra Adão, do hebraico, quer dizer homem, significa literalmente homem. E ele fez ali todas as mutações genéticas. Ele criou ali o primeiro ser humano ali. Ele fez todo o código DNA humano ali. E ele soprou. A palavra vai falar que ele soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. Como eu já falei, o Senhor Deus, e a Bíblia vai realmente afirmar isso, ela vai confirmar o que eu estou falando esta noite, que o Senhor Deus, ele é transcendente. E pelo fato dele ser transcendente, ele está acima de tudo que ele criou, ele é supremo, ele é soberano. Isso lança por terra uma filosofia das religiões orientais, que é o panteísmo, que ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. Não, o Senhor Deus, ele é supremo, ele é soberano. Mas a palavra vai falar que quando ele criou o primeiro homem e o pôs ali no jardim, e nós sabemos, se nós formos estudar a geografia bíblica, nós vamos chegar a uma conclusão. Se você fizer uma análise minuciosa, nós vamos chegar a uma conclusão que o jardim do Éden se localizava geograficamente ali, aonde atualmente ali há. E o Senhor Deus, a Bíblia diz que na virada do dia, de tardezinha, ele tinha um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro, frutífero com o ser humano. Ele ia ali, amados, ele tomava um cafezinho da tarde com o outro, que foi feito, como a palavra fala em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, 26, do pó da terra, do barro. Isso é comprovado pela ciência, isso tem realmente, amados, respaldo científico. Porque a química vai dizer que no solo, na terra, encontra-se ali na constituição dos ossos humanos cerca de 14 substâncias que também estão no solo. Comprova que a palavra fala lá em Gênesis. Mas o Senhor Deus, ele deu uma ordem bem clara. Ele falou de forma bem nítida. Ele criou ali. Ele estabeleceu um limite, uma regra. Ele deixou ali a sua palavra, seu estatuto, que a teologia vai chamar de proto-evangelho, primeiro evangelho. E ele disse para o homem: de todos os frutos do jardim, vocês podem comer livremente, vocês têm acesso a todos. Mas no dia que vocês comerem do fruto da ciência e do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Olha a ordem que o Senhor deixou. Foi bem clara, foi bem expressa. Certamente vocês morrerão. Mas, amados, a palavra vai falar que Satanás é o próprio diabo. E essa palavra diabo se origina do grego. É a tradução da palavra grega diabos, que quer dizer adversário. Ele se utilizou de uma serpente, e ali foi, de certa forma, a primeira sessão espírita da história. Ele se incorporou ali uma serpente, literalmente, e enganou aquele primeiro casal que o Senhor Deus tinha criado. Ele enganou ali o homem. E a palavra vai falar, amados, que o homem ficou impossibilitado de ter um relacionamento real e verdadeiro, porque ele comeu do fruto da ciência e do conhecimento do bem e do mal. Que a Bíblia não especifica que fruto era esse. A palavra diz que era agradável aos olhos e servia para dar entendimento. Só isso que a palavra vai falar. Há um mito popular que realmente, infelizmente, lamentavelmente, é conhecido de muitos, que aquele fruto que o Senhor Deus proibira do homem, né, de comer, era uma maçã, mas a palavra não vai especificar que fruto era, não vai falar que do jardim. E ali, amados, nós vemos o que aconteceu, o desastre. Ali, com a desobediência, ali, amados, com aquele ato de transgressão, o homem, então, realmente trouxe consequências drásticas, trouxe alta destruição para a sua vida. E, amados,
De imediato, quando o homem pecou e ficou impossibilitado de se relacionar com o Senhor Deus, porque o pecado ele nos afasta de Deus, nós vamos recorrer à armatologia, que é a disciplina da teologia que estuda o pecado, de forma sistemática, metódica, progressiva e contínua. Nós vamos entender que essa palavra pecado ela tem diversos significados, tanto à luz da Bíblia como à luz da teologia. Significado este que vai desde errar o alvo, a transgressão deliberadamente da lei de Deus. Essa palavra pecado, ela se origina da palavra grega amartia. E a Bíblia diz que o pecado ele gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o presente, a dádiva de Deus, é um presente gratuito. Que é, amados, realmente uma palavra vai falar, é realmente essa canção a qual o Senhor Deus está ofertando a você no início desta noite. Então a palavra diz que ninguém ser tentado, diga de Deus ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele ninguém tenta, mas cada um, amados, é tentado, atraído pela sua concupiscência, tendo a sua concupiscência dado à luz, gera o pecado, e o pecado sendo praticado gera a morte. A Bíblia diz que realmente todas as almas, elas pertencem ao Senhor Deus, mas a alma que pecar, a palavra fala, esta morrerá. Então, o pecado ele traz consequências drásticas, ele traz autodestruição para a vida do ser humano. E foi o que ocorreu realmente ali no jardim. Primeiro homem, né? Como eu falei, essa palavra Adão, que é a origem da palavra hebraica é dom, né? E alguns teólogos, alguns biblistas e eruditos que estudam o que as Sagradas Escrituras vai falar, eles dizem que realmente ele vai falar, eles vão realmente corroborar com essa ideia de que essa palavra é dom do hebraico, ela se origina devido ao fato da cor do jardim ser vermelha. Então é daí que se origina a palavra Adão. Mas quando o homem desobedeceu ao Senhor Deus, ele trouxe autodestruição sobre a vida dele, ele trouxe consequências drásticas. A palavra diz que de imediato o Senhor Deus ele proveu, ele criou um meio a qual o homem pudesse ser reconciliado com ele de novo e pudesse ter a possibilidade de se relacionar com ele. Nós vemos, amados, claramente ali em Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 15, a promessa a qual o Senhor Deus ele fez, o Criador de todas as coisas fez, que enviaria alguém que seria capaz de resolver a questão da problemática do pecado. Lá no livro das origens, no livro de Gênesis, como eu falei para você, a palavra Gênesis se origina do hebraico, quer dizer origem. A palavra vai falar, no capítulo de número 3, amados, e versículo de número 15. Olha o que a palavra vai dizer. O Senhor Deus fez uma promessa, ele deixou bem claro, de forma bem objetiva, de forma bem categórica. Ele falou assim, ó, da semente da mulher. Ele falou para Satanás, porque todos aqueles que estavam envolvidos naquele ato terrível receberam uma sentença da parte do Senhor Deus. Mas Satanás, o diabo, que a Bíblia diz que é a antiga serpente, que ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, como o Senhor Jesus falou, que ele é o pai da mentira, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala que lhes é próprio, porque ele é mentiroso, mas ele é pai da mentira. A palavra diz que a sentença que Satanás recebeu da parte do Senhor Deus foi que ele disse, da semente da mulher nascerá um, que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Foi a primeira promessa a qual o Senhor Deus diria ali, fez que enviar um Salvador, que enviar o Messias. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Gálatas, uma epístola também que é teologia sistemática também pura, ele vai falar que viva a plenitude dos tempos. Deus, o Senhor, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Você está entendendo? Você está compreendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando para você esta noite?
E realmente, amados, como a palavra vai falar lá no livro de Números, amados, a palavra vai deixar bem claro de que o Senhor Deus, Ele não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Por acaso diria Ele não faria, falaria e não confirmaria. Então Ele cumpriu a promessa que Ele tinha feito, que ia enviar alguém, que ia enviar um Salvador para resolver, né, essa questão. E nós, esta noite, lemos aqui um texto que salta aos nossos olhos, algo, como eu já disse e repito, que é tremendo, que é sobrenatural, que é extraordinário, que é muito forte. Nós lemos aqui, amados, essa noite, esses 3 versículos a qual nós pautamos e baseamos essa sucinta palavra que estamos trazendo da parte do Senhor Deus para o seu coração esta noite. A palavra vai falar que o Senhor Deus, Ele amou o mundo tanto, que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, né? Uma versão mais atualizada, mas tenha a vida eterna. Você está vendo aí o porquê que o Senhor Deus, Ele enviou o seu único Filho? Você está vendo aí qual foi o real objetivo do Senhor e Salvador Jesus Cristo ter vindo à Terra? Não foi um objetivo comercial, não foi para quando chegasse no dia 25 de dezembro, você celebrasse o Natal. Não! Isso é um propósito comercial. Não foi para que essas seitas evangélicas, para que essas seitas católicas, para que as demais seitas pseudos cristãs ficassem enganando vocês com doutrinas de demônios, como diz a Bíblia, com doutrinas de homens, com heresias que a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 19 ao versículo 21, ela vai fazer menção à lista das obras da carne, e a palavra vai falar claramente, de forma bem nítida e expressa, que é a heresia, a herese do grego, essa palavra, que é todo tipo de ensino que contradiz o que a palavra do Senhor Deus ensina. Não foi com este propósito, não foi com esse intuito, essa intenção que o Senhor Deus enviou o seu Filho ao mundo, não! Ele enviou, amados, o seu Filho ao mundo com o intuito, com o objetivo de salvar a tua alma. Porque qual é a maior dádiva? Qual é o maior bem? Qual é a maior promessa? Qual é realmente, amados, a maior bênção? Qual é o maior milagre que o Senhor Deus pode apertar para alguém, que o Senhor Deus pode realizar na vida de alguém, se não for a salvação? Essa palavra, salvação, quando aparece no texto bíblico, ela é a tradução da palavra grega sotéria, que quer dizer livrar, ou fazer com que alguém chegue seguro a um determinado lugar. É isso que significa a palavra salvação. E a salvação, amados, ela custou um preço muito alto. Foi o preço do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Mas o apóstolo Paulo, ali na Epístola aos Romanos, ele vai dizer que nós somos justificados gratuitamente. Mas o que nós vemos, amados, é que as religiões humanas, é que as seitas heréticas, é que realmente essas religiões fundamentalistas ensinam ao contrário, contradizem o que a palavra do Senhor Deus fala. E na contramão do que as seitas evangélicas, do que as seitas católicas, do que as falsas religiões, as religiões humanas, as religiões fundamentalistas ensinam, todas as mais de 6.000 religiões que existem na Terra, a palavra vai ensinar o contrário. Você sabia disso? Olha o que o Senhor Jesus falou. A palavra vai dizer aqui: Deus, o Senhor, Ele amou o mundo. E quando a Bíblia vai fazer menção do mundo, ela não está querendo aqui, esta noite, falar do planeta Terra. Não é o planeta Terra. O mundo aí quer dizer eu e você. Significa a humanidade, as pessoas que existem no planeta Terra, a população mundial. Quando a Bíblia vai falar, amados, que o Senhor Deus amou o mundo tanto, depende da versão, e outra versão vai dizer de tal maneira, a palavra quer dizer que o mundo aí significa a humanidade, a população mundial, não é os 7 continentes, a Europa, a Ásia, a África, a América do Norte, a América Central, a América do Sul
soberania, não. Não é. O mundo aí realmente significa você. Você pode estar bem certo disso, que você está no alvo do Senhor Deus, que você é fruto dos propósitos, dos desígnios, dos projetos do Senhor Deus, que é o Criador de todas as coisas, amado. E Ele quer concretizar o plano salvífico dele na sua vida. Depende tão somente de você realmente crer, obedecer o que as Escrituras Sagradas nos dizem, amado. Então, a palavra do Senhor Deus, ela vai falar aqui que Ele não só amou, porque o amor, amados, quem não tem prova, jamais pode ser considerado já um amor. Agora imagina um Deus que tem todos os atributos que eu já citei nessa mensagem. É onisciente, é onipresente, é onipotente, é infinito, é santo, é transcendente, é imutável, é autossuficiente, é autoexistente. Um Deus que é soberano, que é supremo, que é infinito, que é amado o mundo todo. Que Ele chegou ao ponto de entregar o seu único filho. Mas qual o propósito? Porque realmente, amados, um amor que não é comprovado com gestos, com ações, com atitudes, com uma postura, um comportamento que condiz, não pode nem ser considerado como amor. Um amor só de palavras. A Bíblia vai falar, ela vai nos dizer que nós devemos amar não somente de línguas, mas em obras e em verdade. É isso que a Bíblia recomenda. Porque Ele entregou o seu único filho. Amados, nem a Bíblia define o tamanho deste tão grande amor do Senhor Deus. Se nós formos ler o que está escrito lá em Efésios, a epístola do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja do Senhor Jesus que estava na cidade de Éfeso, a igreja que o Senhor Jesus depois lá no livro de Apocalipse ele vai repreender essa igreja porque ela tinha deixado o seu primeiro amor. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola aos Efésios, a cidade de Éfeso que ficava ali na Turquia, entre o ano 60 a 62, primeiro século ainda, né, da nossa era, que é a era cristã. E aqui em Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17. A palavra vai falar assim, ó: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que em nós opera. Amém? Está vendo a palavra falando que nós não podemos nem ter a dimensão do tamanho, da largura, do comprimento, da altura, da profundidade do amor de Cristo Jesus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você está entendendo, Goiânia? Olha aqui, ó, a palavra continua falando, a palavra continua realmente aqui nos mostrando esse tesouro infalível, imensurável, de conhecimento, de sabedoria, que é a palavra do Senhor Deus. Porque Ele deu seu único filho, Ele não tinha um outro filho, Ele deu de livre e espontânea vontade, foi um ato voluntário do Senhor Deus. Imagina, amados, será que eu ou você, eu tenho um filho de 5 anos de idade?
Eu não teria coragem de entregar o meu único filho, filho único, para morrer pela humanidade. E você que é pai, você que é mãe, você que exerce ou não a paternidade ou a maternidade, vamos parar para pensar, para imaginar. Porque na ótica que diz respeito à questão do mundo, né, das ideias, tudo é possível. Você teria coragem de entregar o teu único filho para morrer pela humanidade, para morrer por pessoas que você nem conhece, que nem merece? Mas o Senhor Deus, Ele fez isso. Aquele que te criou e que tem o poder de salvar a tua alma, a tua vida, o Senhor Deus, Ele fez isso para que todo aquele que nele crê. Aí você pode se perguntar: será que diante de milhões e milhões de habitantes que há neste planeta, o Senhor Deus, Ele me ama? Vamos lá para que o apóstolo Paulo escreve aqui a sua epístola aos Romanos, que ele escreveu no ano 57, depois do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele vai escrever aqui em Romanos, no capítulo de número 5 e versículo 8, a palavra fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, amados? O Senhor Deus, Ele prova seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a palavra aqui encerra para que todo aquele, este é o propósito, porque a Bíblia vai falar 85 vezes, de Gênesis a Apocalipse, em todo o cânon sagrado, que o Senhor Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Você está entendendo? Ele não faz acepção de pessoas. Quando o Senhor Deus, Ele olha dos céus para a terra, Ele não vê a sua classe, o seu nível étnico, o seu nível racial, o seu nível intelectual, financeiro, socioeconômico, a qual você está inserido, não. A palavra vai falar que para o Senhor Deus só existe 3 classes de pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios, ele vai dizer: portai-vos de modo que não desiscamos nem aos gentios, nem aos judeus e nem à igreja de Deus. Só há 3 classes de pessoas. Quando o Senhor Deus, Ele olha dos céus para a terra, Ele só vê 3 classes de pessoas. Você está entendendo essa noite que o Espírito Santo está falando? Então, amados, a palavra diz que realmente um empecilho, a barreira que existia entre essas classes étnicas de pessoas, o Senhor Deus, Ele criou só uma classe de pessoas, os chamados para fora. Não é realmente essas denominações evangélicas, não, essas seitas anti-evangelho, essas, os fakes gospels que existem aí, não é. A igreja, essa palavra igreja do grego significa eclésia, grego antigo no grego clássico, e quer dizer chamados para fora, ou então assembleia, ou congregação. É como o apóstolo Pedro, amados, ele vai falar que nós fomos realmente chamados para anunciarmos a virtude daquele que é realmente amado, que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a palavra vai falar que ele realmente realizou tudo isso, todo esse empreendimento, ele realmente arquitetou todo este plano, ele teve esse projeto, essa meta, essa estratégia, com esse propósito, com esse objetivo. Essa foi a intenção do Senhor Deus, que é o nosso Criador, aquele que tem o poder de salvar a sua alma, esta noite. Foi para que todo aquele que nele crê, dependendo da versão, a palavra vai falar assim: não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, qual aquele primeiro casal ali no Éden, ali no Jardim do Éden, se localizava ali no aonde hoje é o país de Iraque. Eles perderam essa possibilidade. Eles perderam. Oi? Como é que você faz para
Então, amados, continuando aqui, nessa mesma linha de raciocínio, continuando aqui, essa sucinta palavra que estamos trazendo da poderosa mensagem do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a boa palavra do Senhor Deus que nós estamos trazendo aqui essa noite, continuando aqui nessa mesma linha de raciocínio, e eu estou já, colocando um fim aqui a essa palavra que trouxemos aqui esta noite, que nós expomos, que nós ministramos. A Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, Os próprios psicólogos, eles dizem que realmente um discurso que passa de 40 minutos não dá para as pessoas absorverem tudo que foi falado desde o início desse discurso. Nós já estamos aqui, há praticamente mais de 46 minutos, ministrando aqui a boa palavra do Senhor Deus ao seu coração. E a Bíblia vai falar no final desse versículo, a parte B desse versículo, a segunda parte desse versículo, que o propósito que o Senhor Deus enviou seu Filho ao mundo foi para que todo aquele que esta noite está ouvindo essa poderosa mensagem, que nele crê, não vai perecer, porque realmente o planeta, a sociedade em geral, essa sociedade ímpia, essa sociedade corrompida, essa sociedade, amados, ateísta, humanista, individualista, essa sociedade, amado, realmente imoral, onde a violência urbana, a criminalidade predomina, é diante dela. Todo aquele que nele crê, que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, não vai morrer, o mundo está perecendo, mas terá realmente, voltará para o propósito original, a qual o Senhor Deus criou o primeiro homem. Porque a palavra vai falar, todo aquele que nele crê. Você sabe por quê, amado? Que a palavra do Senhor Deus vai falar isso? Que o Evangelho de Cristo vai falar isso? Você sabe? Porque a incredulidade, e a Bíblia vai falar também isso, que os incrédulos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A palavra vai falar. Ela é uma barreira, ela é um empecilho para que o Senhor Deus vai agir. O Senhor Jesus, em 3 vezes, de forma distinta, porque Ele aprecia muito essa questão que você deve crer, em vez de você dar ouvido à voz do diabo, como o Senhor Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 58, Ele disse assim: vós tendes por pai ao diabo e querem satisfazer o desejo do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, a palavra fala que Satanás, ele fala do que lhes é próprio, porque ele é mentiroso, amados. Ele é o pai da mentira. Então, por isso que é necessário, amados, é necessário que realmente você venha crer, porque, amados, a incredulidade é uma barreira para o Senhor Deus agir na sua vida. O Senhor Jesus, em 3 partes deste livro histórico de João, desse Evangelho de João, ele vai falar assim: se você crer, você verá a glória de Deus. Ele disse: não temas, crê somente. Ele disse também, amados, realmente, se tu crer, tudo é possível que crer. Essa palavra crer, ela aparece
96 vezes aqui no Evangelho de João, no livro histórico de João, com um propósito que vai além de uma condição mental de ficar acreditando. Essa palavra crer significa, em grego, né, a tradução da palavra grega psíquio, que quer dizer, né, de uma forma mais teológica, mais bíblica, aceitar, confessar, receber. Os próprios psicólogos, a própria ciência diz que o ser humano ele só realiza, ele só faz aquilo que ele acredita. Então é necessário que você venha crer essa noite. Aí você não vai morrer. A Bíblia ela vai falar de 3 tipos de morte, de 3 fases de morte: morte espiritual, morte física e a segunda morte. Amém, amados? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrando aqui a minha participação, né? Nós trouxemos aqui uma sucinta palavra da parte do Senhor Deus, que você realmente tome uma decisão que é de extrema importância para a sua vida, que é de real e absoluta, né, extrema, né, necessidade para você, que você venha receber ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, que Ele tem o poder de te salvar. E nós vamos encerrar aqui a nossa fala essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós acabamos agora de ministrar a palavra do Senhor Deus aqui no aeroporto, acabamos de pregar, né, 51 minutos de vídeo. Estou com propósito, eu acho que eu vou entregar uns folhetos ali dentro. Desarmar aqui agora o equipamento e talvez entregarei uns folhetos evangelísticos, uns comentários bíblicos ali dentro, né, e você pode nos acompanhar essa noite, em nome do Senhor Jesus. E se eu realmente evangelizar com os folhetos aqui no evangelismo pessoal, eu vou postar no canal. Então Deus abençoe a todos, orem por nós, contribua, faça um pix para este canal também, se você for usado por Deus e quiser nos ajudar financeiramente com uma oferta. Estamos vivendo integralmente pela fé, desempenhando o nosso ministério. O nosso pix é o 045 392 393 dígito 33, é um CPF, né? Esse CPF 045 392 393 dígito 33, né? Em nome de Felipe Macedo Lima, né? Que eu sou o titular dessa chave Pix. Nós anunciamos o Evangelho como o Senhor Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Mas é necessário que os amados que nos acompanham venham realmente ser usado por Deus, amados, para realmente não só orar por nós, não só nos cobrir aí com as vossas orações, mas também contribuir financeiramente com qualquer valor. A Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém, amados? Ninguém sai à guerra à sua própria custa, a Bíblia fala. Entendeu, amados? Então, a palavra vai falar tudo isso. A Bíblia diz que cada um entrará na oferta voluntária ao Senhor, né? Ouro e prata é aquilo que o Senhor colocar no coração dos amados. Então, um beijo, um abraço a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E eu vou entrar ali dentro, talvez entregue uns folhetos. Estamos encerrando aqui essa live abençoada de evangelização.